Olá, eu sou o Enxadrezando. Estamos fazendo uma série de vídeos especiais com as principais jogadas das aberturas mais famosas do xadrez. Nos vídeos anteriores nós focamos na abertura italiana, já fizemos o primeiro vídeo sobre a abertura Ruy Lopes, e nesse vídeo, nós vamos continuar falando da Ruy Lopes, mas desta vez, nós vamos falar sobre a variante das trocas. Relembrando a abertura Ruy Lopes, nós temos os seguintes lances: E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em B5. O lance A6 oferece a possibilidade para as brancas trocar ou não o bispo. Já vimos o que pode acontecer quando as brancas recuam o bispo para 6. Nesse vídeo, nós vamos ver o que pode acontecer quando as brancas resolvem capturar o cavalo. Exemplo 1. Essa variante começa com E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em B5, a abertura Ruy Lopes. A6, expulsa o bispo. No vídeo anterior, nós mostramos algumas situações de jogadas em que as peças brancas buscam manter o bispo no tabuleiro por mais tempo, jogando ele em A4. Agora, nós vamos mostrar o que acontece na variante chamada a variante das trocas, em que as peças brancas capturam o cavalo, dobrando os peões na coluna C. Bispo por cavalo. D por C6, a captura do bispo com o peão da coluna D, não só recupera o cavalo capturado, mas também abre a diagonal do bispo. Perceba como o bispo e a dama dominam essas duas faixas diagonais. Roque, já põe o rei em segurança. Bispo em D6, protege o peão central. D4, busca o centro do tabuleiro. Bispo em G4, crava o cavalo. H3, questiona o bispo. Bispo por F3. Dama por F3. E por D4. Torre em E1, lance comum tanto na Ruy Lopes quanto na abertura italiana, em que se direciona a ação da torre para o centro do tabuleiro. Bispo em E5, defende duplamente o peão, tanto com o bispo, quanto com a dama. Bispo em F4, propõe a troca dos bispos. Dama em D6, diz não à proposta. Bispo por E5. Dama por E5. Cavalo em D2, conectando as torres. Cavalo em E7, permite tanto o roque curto, quanto o roque longo. Exemplo 2. Vamos para outra linha da variante das trocas. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo por cavalo. Temos a troca do bispo pelo cavalo. Roque. Bispo em G4, crava o cavalo. H3, ataca o bispo. Bispo por F3, também trocando o bispo pelo cavalo. Dama por F3 para não prejudicar a estrutura de peões. Cavalo em F6, desenvolve a peça. Cavalo em C3, defende o peão central. Bispo em B4, ataca o cavalo. A3, bispo em A5. B4, ataca novamente o bispo. Bispo em B6. D3, defende o peão central. Bispo em D4, ataca novamente o cavalo. Bispo em D2, defende. Roque. Torre da coluna A, em D1, tirando a torre da diagonal do bispo, e permitindo usar o cavalo para atacar o bispo. Dama em E7. Cavalo em E2. Bispo em B6, a engine informa que as peças brancas têm apenas 0,7 pontos de vantagem diante das peças pretas. A parte material está igual, porém, a estrutura de peões das peças brancas está um pouco melhor que a das peças pretas. Talvez por isso a vantagem para as peças brancas. Exemplo 3. Vamos ver agora um exemplo em que o jogador muda de ideia sobre a sua abertura, e a transforma em uma abertura espanhola. E4. E5. Cavalo em C3, diferente do lance mais comum na abertura espanhola, primeiro ele fez esse lance, mas depois ele vai transpor para uma variante da abertura estudada nesse vídeo. Cavalo em C6. Cavalo em F3, agora sim, seguindo com a abertura Ruy Lopes. Cavalo em F6. Bispo em B5, finalmente configurando a abertura Ruy Lopes. A6. Bispo por C6. D por C6, as trocas estudadas nesse vídeo. Roque. Bispo em D6. D3, protege o centro do tabuleiro das peças brancas. Roque. Bispo em G5. H6, ataca o bispo. Bispo em H4.
G5, ataca novamente o bispo. Bispo em G3. Cavalo em H5, deixando o bispo sem opções. Bispo por E5. Bispo por E5. Cavalo por E5. Dama em F6. Dama por H5. Dama por E5, mais um exemplo em que acreditamos que a engine não selecionou os melhores lances para as peças pretas. A barra de equilíbrio mostra uma grande vantagem de 3,7 pontos para as peças brancas. Exemplo 4. Mais um exemplo. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo por C6. D por C6. D4, já buscando contato no centro do tabuleiro. E por D4. Dama por D4, para incentivar o adversário a trocar tudo. Dama por D4. Cavalo por D4. Bispo por C5, ataca o cavalo. Bispo em E3, protege. Cavalo em F6, ataca o peão no centro do tabuleiro. F3, protege. Roque. Cavalo em D2, permitindo tanto o roque longo, quanto o roque curto. Torre em D8, reforça o ataque ao cavalo. Cavalo da linha 2 em B3, não só protege o cavalo, mas também ataca o bispo. Bispo em B6, afasta o bispo do perigo. Roque longo, protegendo o rei, trazendo a torre para uma coluna aberta, e protegendo o cavalo. A5, buscando incomodar o cavalo. A4, impede essa ideia. Bispo em D7, conectando as torres. O equilíbrio é total nessa posição. A engine não mostra vantagem nenhuma para qualquer um dos lados. Mais uma vez a estrutura de peões das peças brancas está melhores que a estrutura de peões das peças pretas. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Exemplo 5. Vamos para a outra possibilidade de captura do bispo. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo por C6. B por C6, dessa vez, as peças pretas resolvem capturar com o peão da coluna B. Cavalo por E5. Dama em E7, ataca o cavalo. D4, protege. D6, ataca novamente o cavalo. Cavalo por C6. Dama por E4, cheque. Dama em E2. Dama por dama. Rei por dama. Bispo em B7, ataca o cavalo. D5, protege. Cavalo em F6, ataca o peão. C4, protege. Bispo por C6. D por C6. D5, ataca o peão. Se as peças brancas capturar o peão, o cavalo vai capturá-lo. Bispo em G5. D por C4, apesar das várias trocas de peças no centro do tabuleiro, as peças brancas estão com uma leve vantagem de quase um ponto na barra de equilíbrio. Exemplo 6. Vamos para mais um exemplo em que as peças pretas capturam o bispo com o peão da coluna B. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo por C6. Peão de B, por C6. D4, ataca o centro do tabuleiro. E por D4. Cavalo por D4. Cavalo em F6, ataca o peão. Cavalo em C3, protege. C5. Cavalo em B3. D6. Roque. Bispo em G4. F3, protege a dama. Bispo em H5. Cavalo em D2, reforçando a defesa do peão. Cavalo em D7. Mais uma vez a engine dá quase um ponto de vantagem para as peças brancas, que podem continuar jogando a torre em E1, com cavalo em D5, pensando em colocar ele em F4, perturbando o bispo, ou simplesmente atrapalhando o bispo de sair para que as peças pretas possam fazer o roque. Já as peças pretas devem abrir a diagonal para o bispo de casas escuras, devem se preocupar com o iminente ataque ao bispo de casas claras. Cavalo em D5. F6. Cavalo em F4. Bispo em F7, com isso, o equilíbrio volta para a partida. As peças pretas vão poder tirar o bispo de casas escuras e fazerem o roque. Exemplo 7. Vamos mostrar agora duas situações em que um único lance pode fazer toda a diferença numa partida. O próximo exemplo mostra muito bem como um lance errado pode ser muito prejudicial para o teu jogo. Já no segundo exemplo, nós vamos mostrar o que fez esse exemplo dar certo e a diferença entre esses dois, e o que podemos aprender com isso.
Vamos aos lances. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo por C6. Cavalo em F6. Essa é a pior resposta para esse lance. Ao fazer esse lance, as peças pretas dão a vantagem de mais de 3 pontos para as peças brancas. Mas vamos ver como podemos continuar. Bispo em D5. Cavalo por D5. E por D5. D6, protege o centro. D3, liberando a diagonal para o bispo. Bispo em E7, permitindo o roque. Roque. Bispo em G4, ataca o cavalo. Cavalo de B em D2, protege o outro cavalo, porém, essa jogada fecha a diagonal do bispo. Roque. H3. Bispo em H5. C4, apoiando o peão no centro. Bispo em G6. Dama em B3, ataca o peão em B7. B6. Cavalo em E4, centralizando a peça. F5, tirando o cavalo dali. Cavalo em G3, foge do ataque. F4, ataca o cavalo novamente. Cavalo em E4. Dama em D7, conectando as torres. As peças pretas, apesar da sua forte estrutura de peões, elas perderam o par de cavalos, o que dá uma vantagem para as peças brancas com o centro fechado. Já as peças brancas, apesar da vantagem, não têm um jogo fácil pela frente. A primeira opção de jogada é torre em E1, depois rei em H2, reforçando a defesa dos peões das colunas G e H. Exemplo 8. Agora vamos ver uma das melhores opções para desenvolver o cavalo e não perder vantagem na partida. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. Cavalo em F6. A melhor forma de desenvolver o cavalo para F6 é não atacar o bispo com o peão em A6, enquanto que, com o peão em A6 as peças pretas perdem 3 pontos, sem esse ataque, a posição se mantém equilibrada. Cavalo em C3, protege o peão central. D6, protege o centro das peças pretas. Bispo por C6, cheque. B por C6, H3, com a mesma ideia de impedir que o cavalo ou o bispo chegue em G4. Bispo em E7, possibilitando o roque. 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 D3, protegendo o centro das peças brancas. H6, com a mesma ideia do H3. Cavalo em E2, trazendo o cavalo para a defesa do rei. Bispo em E6. Cavalo em G3, completando a manobra. Torre em B8, colocando a torre em uma coluna semi-aberta. B3, impede a captura pela torre e libera o bispo para poder jogar. C5. Bispo em B2, colocando o bispo na grande diagonal. Dama em D7, conectando as torres. A diferença entre esse e o exemplo anterior é muito grande. Enquanto que no exemplo anterior as peças pretas ficaram em desvantagem de mais de 3 pontos, nesse exemplo, a posição está equilibrada, tudo por causa do ataque em A6 seguido de cavalo em F6. Portanto, se você pensar em jogar o cavalo em F6 contra a abertura espanhola, lembre-se de não jogar A6. Já, se você quiser jogar com A6, lembre-se de não jogar o cavalo em F6. Bem, é isso. Deixe o teu like caso goste desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.